Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. No ar, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Olá, meus irmãos, muito boa noite, bem-vindos todos aí a mais um programa Raízes da Umbanda. Nesta terça-feira de feriado, nós estamos ao vivo, como todas as terças-feiras, das 10 às 11 da noite. Antes de mais nada, eu gostaria de estar fazendo uma oração, elevando sempre os nossos pensamentos a Deus, aos nossos guias, aos nossos orixás, a todas as linhas de trabalho, e pedir que nesse momento nos envolvam com a força dos vossos mistérios, nos dando proteção e sustentação para a realização de mais um programa. É isso que eu vos peço nesse momento, e desde já vos agradeço. Muito obrigado e muito obrigado. Bem, para quem ainda não escutou o nosso programa, quem está chegando aí pela primeira vez, eu sou o Marco Facas, dirigente espiritual da Tenda de Caridade Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras, e também apresentador desse programa Raízes da Umbanda, que vai ao ar todas as terças-feiras aqui pela Rádio Toques de Aruanda. Nós vamos falar hoje no nosso tema sobre um assunto muito importante, né, sobre orixás. Esse tema, ele foi trazido aqui por mim, pois tem um irmão, né, um sempre ouvinte aí do nosso programa, irmão Charles Santiago, em que mandou um e-mail, contou uma história, e nós, após ele ter narrado a história, ele comentou também sobre a postura dele, sobre o que ele comentou com essa pessoa que não é da religião, e eu vou ler, né, resumidamente o e-mail que ele me passou, para que todos entendam o conteúdo, e também, após, nós vamos estar falando um pouquinho desse tema. Quero lembrar a vocês que nós temos duas páginas no Facebook. Uma é do programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e a outra é do nosso centro, né, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras. Para quem ainda não conhece as nossas páginas, peço que, por favor, visite, curta, né, ajude aí a divulgar o nosso trabalho. E tem também a minha página pessoal, Marco Facas, que quem quiser me adicionar, me manda o convite e eu já adiciono aqui. Uma outra forma de comunicação conosco é através do nosso e-mail, centrodeumbanda@live.com, e qualquer uma desses meios de comunicação nós estaremos respondendo as perguntas ao vivo, após nós estarmos comentando sobre esse tema que eu mencionei ainda há pouco. Então, se você quiser fazer qualquer pergunta referente ao orixá, ao tema que nós estaremos lendo, fique à vontade, ou qualquer outra dúvida que se tenha em relação à nossa amada Umbanda. Tá certo? Então vamos lá. O nosso irmão Charles Santiago, ele nos relata que uma amiga dele comentou sobre o querer de conhecer o seu orixá. Menciona ele no e-mail que essa pessoa não é umbandista e nem de nenhuma religião de matriz africana. Daí fiz a pergunta mágica para ela: para que saber o seu orixá, já que você é de outra religião?
ou não têm religião? A resposta veio da seguinte maneira: eu vou aos centros de Umbanda de vez em quando e tomo alguns passes com pretos velhos, com caboclos, mas tinha essa curiosidade em saber. Me aprofundei mais com ela, diz ele, sobre essa curiosidade, e dei como exemplo a questão da reforma íntima. Ao final da conversa, ela me disse: sendo assim, nem quero saber, pois só queria acender uma vela, fazer agradecimentos, mas sobre a reforma íntima, sei que tenho que fazer. Mas juntando as características dos orixás, aí a coisa pega. Ele respondendo, expliquei que não seria bem assim, que seria um autoconhecimento. E o que fazemos quando os adquirimos? Bem, meus irmãos, esse foi um resumo aí do e-mail, né? Creio assim que ficou claro o conteúdo desse e-mail, a dúvida da pessoa, a ação que ela queria ter para saber os seus orixás, enfim. Então, como nós podemos ver, esse assunto ele é muito abordado na nossa religião. E devido a isso, eu trago esse assunto ao programa por dois motivos. Um, é porque sempre recebemos perguntas aqui no programa por e-mail das pessoas que querem saber os seus orixás, né? Como fazer para saber, entre outras perguntas. E o outro motivo é de ter esse bate-papo com os irmãos e com as irmãs, a fim de reafirmar nosso compromisso com a espiritualidade, de explicarmos àqueles que não conhecem o real sentido de se conhecer os nossos orixás de frente, o Ajuntó e o Ancestre. Muitos querem saber quem são os seus orixás para acenderem uma vela, querem receitas prontas de oferendas para agradar o orixá, outros querem saber para rezar ao orixá, como fazer para rezar para o orixá, enfim, diversas situações. Entretanto, identificamos assim na conversa que as pessoas querem fazer isso não como uma forma de louvor, né, de adoração, de buscar uma conexão melhor com o orixá, a fim de um auxílio para a sua evolução. A tal reforma íntima que nós tanto falamos e que tanto a Umbanda prega. E sim, eles entendem como um caminho fácil, né, para conquistarem os bens materiais, um emprego, uma namorada, um namorado novo, para melhorar o casamento, para trazer o marido de volta, para trazer a esposa de volta, enfim, por diversos motivos, menos aquele mais importante, que é a nossa evolução espiritual, a nossa reforma íntima, a nossa melhora, né, como pessoa. Venho aqui explicar que a nossa visão ela é totalmente diferente disso, né? Pois não acreditamos que o orixá, seja ele o de frente, o Ajuntó, o Ancestre, como nenhum outro, né, não está à disposição nossa, aguardando a entrega de oferendas, como se fosse troca de favores, como algo a título de barganha. Entendemos que a cada encarnação temos a substituição dos nossos orixás de frente e Ajuntó, justamente para que possamos nos tornar espíritos mais evoluídos e alcançarmos o objetivo de sermos espíritos divinizados. Entendemos sim que cada pessoa, filho de determinado orixá, possui sua respectiva personalidade. Entretanto, escuta-se muito que em função desse ou daquele orixá, o filho é mais esquentado, o outro é mais passivo, o outro é mais mulherengo, o outro é mais fofoqueiro, enfim, temos várias qualificações e sempre atreladas ou atribuídas a determinados orixás, né, que a pessoa possui. Porém, nós fazemos uma observação que temos dentro da nossa vida encarnada, nos aperfeiçoarmos e buscar nosso equilíbrio. E irmos em direção sempre da boa conduta,
olhando para o nosso redor, olhando para as pessoas que estão próximas a nós e também as nossas ações no dia a dia. E para isso podemos contar sempre com os orixás, a fim de pedir, implorar, suplicar que nos ajude a andarmos dentro da lei e com o devido equilíbrio, ou seja, nem muito ao céu, nem muito ao inferno. Eu gostaria de citar um exemplo do que eu acabei de mencionar, porque assim, eu costumo dar esse exemplo de mim mesmo. Eu tenho Pai Xangô de frente, né? Meu orixá de frente é Xangô. E não por isso, né? Como muitos pensam ou entendem, eu sou uma pessoa 100% justa, eu sou uma pessoa 100% equilibrada nas minhas ações, que eu sou 100% paciente, enfim, todas aquelas características que são atribuídas aos filhos de Xangô, né? Tendo Xangô de frente, nesta encarnação, tenho que prestar muita atenção nesses pontos que eu acabei de mencionar, pois facilmente no meu dia a dia posso cometer deslizes que me podem tirar do meu eixo. Detalhadamente falando, assim, o que eu teria, né, como primordial nesta minha encarnação seria principalmente esses 3 pontos a serem melhorados, a serem evoluídos. Por se tratando das características dos filhos do orixá Xangô, da energia Xangô, da força Xangô, do orixá Xangô, nós atrelamos essas características, porém, elas como necessidade de evolução. Não que isso esteja enraizado em mim, não que isso esteja 100% desenvolvido naquele filho de Xangô. Entende? Vale salientar, irmãos, que essa evolução, essa reforma íntima que estamos falando, não está atrelada a nenhum tipo de sofrimento para alcançá-la. Na realidade, é o contrário, a coisa tem que ser prazerosa, nada de ser algo imposto. Ela tem que ser vista de forma natural, ou seja, primeiramente ser identificada e reconhecida essa nossa fragilidade. Após isso, ter a vontade de mudar. Vontade essa que tem que vir do coração. E aí sim, com o coração totalmente entregue à espiritualidade, aos seus orixás, começar a realizar as suas preces de modo contínuo, dia a dia. É um processo lento, reafirmo que não é doloroso. Ora você vai achar que você se superou. A tendência é baixar a guarda, mas quando você menos esperar, você vai conseguir identificar que você pisou na bola e que poderia fazer diferente. E nesse momento nós entendemos que o processo da reforma íntima está apenas começando. Percebam, irmãos, que não estamos falando em entregas até agora. O meu ponto de vista, a minha sugestão é de que os irmãos que não conhecem seus orixás de frente, a Juntó, a partir do momento que tenham conhecimento, que entendam a finalidade, né, de você ter os seus orixás nas suas encarnações, é de você entender essa fragilidade, buscar o aperfeiçoamento, buscar a evolução e entrar em momento de comunhão com esse orixá, de prece, de evocação, de pedido, de súplica, de ajuda para melhorar esses pontos. Nós não estamos falando aqui de entregas, né, não estamos falando em acender velas, nada disso. Nós estamos apenas falando em algo que denominamos resignação. A resignação de você ao orixá, ao poder da espiritualidade, onde você entende, onde você busca essa força para estar mudando, sem mexer no ritual. Utilizando, no ritual que eu falo, utilizando-se de oferendas e velas. Não, muito pelo contrário. Primeiramente, você está abrindo o seu coração,
entrando em contato com os orixá pelo caminho do amor, né? Pelo caminho do coração. Isso que nós entendemos como resignação. Para você estar totalmente entregue à espiritualidade, aos seus orixás, e estar convicto de que o seu pai e a sua mãe, orixás, podem definitivamente te ajudar a buscar o seu equilíbrio em todos os campos da sua vida. Bem, irmãos, basicamente essa é a minha mensagem de hoje, né, no programa. Espero ter contribuído um pouco aí, principalmente para aqueles que estão começando dentro da Umbanda, que não conhecem seus pais e mães e que têm interesse, né? Aqueles que têm dúvidas sobre os orixás, me coloco à disposição aí para estar recebendo essas perguntas e esclarecendo melhor, né? Enfim, esse assunto, eu repito, não é interessante a pessoa simplesmente querer apenas conhecer os seus guias, por achar bonito, para dizer depois que ele é filho daquele ou daquela mãe orixá. Enfim, de nada tem valor se com isso você não olhar para dentro de si, não se ver no espelho e não se modificar com o que esse conhecimento lhe traz. Tá certo, meus irmãos? Então, eu fico por aqui porque algumas perguntas já estão chegando. Não gostaria de estar me estendendo, mas me coloco à disposição aí para estar falando com todos vocês aí, até inclusive com outros temas da nossa religião, tá certo? Bom, só lembrando, as perguntas elas podem ser enviadas para as duas páginas do Facebook, Programa Raízes da Umbanda e Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras. Nós temos também o nosso e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com, e temos também a minha página pessoal, Marco Facas, com 2 Cs e S no final, onde, se você quiser me adicionar como amigo, eu já estou aceitando aqui, tá certo? Antes de estar respondendo as perguntas, eu gostaria de deixar alguns recados com vocês. Na próxima sexta-feira, nós não teremos gira na tenda de Pai João. Por quê? Nós, no sábado, às 17 horas, estaremos fazendo uma gira com entregas, oferendas a Pai Ogum, com louvor, com adoração, com resignação, com evocação das forças de Pai Ogum. Quem quiser comparecer na nossa casa espiritual, o endereço é na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. Essa rua ela fica próxima aí, do Shopping Metrô Tatuapé e da Praça Silvio Romero. Vale salientar também que nós abrimos aí para assistência para aqueles que querem trazer algum elemento de Pai Ogum, uma pedra, uma guia, enfim, qualquer elemento de consagrado na nossa casa, nós estamos disponibilizando isso para os frequentadores e para aqueles que querem ir conhecer o trabalho pela primeira vez, de levarem esses elementos de Pai Ogum a serem consagrados. Após o louvor a Pai Ogum, nós teremos a gira de caboclos e caboclas, dando consultas. Todo o trabalho ele é caritativo e todas as consultas são individuais. Então, fica no sábado, dia 25, às 17 horas, na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. As senhas elas vão ser distribuídas a partir das 16 horas, tá certo? Um outro recado que eu queria deixar aqui, para quem se inscreveu em participar na realização da Carta Magma da Umbanda, esse evento ele foi prorrogado
porque era para ser a reunião agora no mês de maio, né? Então, em função aí de ter muitos inscritos, o evento foi prorrogado para novembro, numa data ainda a ser divulgada, justamente para no mês de comemoração de mais um ano da Umbanda. Então, essa reunião que era para ser em maio, ela vai ser em novembro, numa data a ser passada ainda. Então, assim que o Pai Ronaldo, a Federação Umbandista do Grande ABC, divulgar essa data, eu passo aqui para vocês, tá certo? Um outro recado que eu queria deixar com vocês também é que no dia 25, agora no sábado, a partir das 10 horas da manhã, o movimento Guerreiros do Axé estará fazendo uma reunião de apresentação de propostas, né, para a religião Umbanda dentro da política. Vai estar se falando um pouquinho, inclusive eu vou estar presente, falando um pouquinho qual a pretensão do Guerreiros do Axé. Então esse convite está aberto a todos, né, para esse movimento político, para aqueles que se preocupam com o futuro da nossa religião, seja os nossos irmãos candomblecistas, nossos irmãos umbandistas. Nós estamos aí com essa preocupação e nós estamos dentro desse movimento Guerreiros do Axé. Então, no próximo sábado, às 10 horas da manhã, na Rua dos Sorocabanos, número 407, no bairro do Ipiranga, nós estaremos lá, nos reunindo, trocando ideias, explicando os motivos dos Guerreiros do Axé. Então, o convite está aberto a todos, principalmente aos dirigentes, pais de casa, mães de casas, e também para os filhos de fé. Então, quem quiser, o convite está aberto para todos, na Rua dos Sorocabanos, 407, no bairro do Ipiranga, no próximo sábado, a partir das 10 horas. Essa reunião leva aí em torno de umas 2, 3 horas, tá certo? Então, quem quiser, é só comparecer lá. E também queria deixar disponível para quem quiser, nós temos aí o fundamento do jogo de búzios, para quem quiser fazer uma consulta com a gente. Essa consulta ela é agendada, previamente agendada com data e horário, né? Se você quiser, é somente presencial, me mande um e-mail no centrodeumbanda@live.com. Os búzios, eles podem dizer os seus orixás de frente, o ajuntó, ancestre, e também pode estar te auxiliando, né, te dando sugestões no seu caminhar, tanto material como também espiritual. Então, se você quiser fazer uma leitura de jogo de búzios, me passe um e-mail no centrodeumbanda@live.com, tá certo? Então, vamos lá para as nossas perguntas. Deixa eu só atualizar aqui. Vamos lá. Nós temos uma pergunta do irmão Rogério Ramalho. Boa noite a todos. Meu nome é Rogério e não estou em nenhuma casa de Umbanda. Estou à procura, sou de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Queria falar que eu conheci a Umbanda quando tinha 9 anos. Hoje tenho 36 e estou passando por muitas dificuldades e desemprego. Nada está dando certo. E sou um bom profissional. Nunca fui de ficar um mês desempregado. Será que pelo fato de ter parado de me dedicar aos orixás, estou sendo punido? Nunca fui preparado. Eu era ogã, mas não fiz nenhuma preparação. Por favor, me oriente. Obrigado. Oxalá lhe abençoe e toda a Aruanda. Bem, meu irmão Rogério, eu agradeço pela sua participação. Agradeço aí pela sua audiência. E assim, olha, eu posso te dizer com 100% de certeza que não é pelo fato de você ter se afastado dos orixás, da espiritualidade, em que está ocorrendo um castigo, que o orixá está te dando uma surra, conforme
algumas nomenclaturas que se ouve por aí, né? Nos fundamentos da Umbanda, nós não entendemos esse posicionamento, seja da espiritualidade dos nossos guias, como também dos orixás. O que eu posso estar te sugerindo, meu irmão, é de que, assim, existe a dificuldade, estou vendo pelo conteúdo aqui do seu texto, que, assim, você coloque o seu joelho no chão, que você leve as suas mãos até Pai Oxalá, e que através da resignação, né? Hoje, talvez o programa aí está sendo voltado aí para a palavra resignação, de você se ajoelhar com toda a sua humildade e você implorar para que Pai Oxalá possa lhe ajudar nesse momento difícil, nessa situação desfavorável para você, com respeito, com resignação, com fé no seu coração, né? E palavras determinadas a que o orixá atue na sua vida, te abençoando. Principalmente, além de Oxalá, nesse momento em que a energia de Pai Ogum já está vibrando, né, na parte terrena, na terra, por a Umbanda está celebrando, né, mais no dia 23, mais um dia de Ogum, em homenagem ao Ogum. Aproveite esse axé, aproveite essa energia, meu irmão, e evoque Pai Ogum para que abra os seus caminhos e que te ajude a estar encontrando aí o seu emprego, enfim, aquelas coisas que você precisa. Mas, assim, não coloque na sua cabeça, meu irmão, que a vida está fechada em função de você ter parado com a espiritualidade, de você ter dado um tempo, de você ter se afastado, né? O que pode estar acontecendo é de você estar sendo entregue a energia, por uma questão da sua baixa vibração, você está sendo entregue aí a esse desânimo. Mas tenho certeza que se você colocar o seu joelho no chão de você, elevar os seus pensamentos, implorar para Pai Ogum para que atue na sua vida nesse momento, né, eu tenho certeza que Ogum e Pai Oxalá não vai virar as costas para você. Tá certo, meu irmão? Agradeço aí pela sua participação e que Oxalá lhe cubra de bênçãos. Nós temos uma pergunta aqui do nosso irmão Moisés Oliveira. Meu querido irmão, meu axé ao Senhor e toda a sua equipe. Tenho dúvidas sobre alguns ogãs que tocam e cantam, sempre com guias de Ogum ou Oxóssi. Isto é uma regra? Todos os ogãs têm que ser desses orixás acima? Pois eu estive visitando casas que os ogãs só eram ogã de Oxóssi. Muito obrigado. De Ogum e de Oxóssi. Bom, meu irmão, agradeço pela sua participação e pela sua audiência. Não necessariamente o ogã tem que ser filho de Oxóssi ou de Ogum, né? Nós temos aí, conheço ogãs, mulheres que são filhas de Oxum, conheço ogãs mulheres que são filhas de Ansã, conheço ogãs homens que são filhos de Xangô e tocam. Então, assim, não existe, pelo menos dentro da Umbanda, na nossa opinião, um fundamento onde um ogã tem que ser de um determinado orixá, no caso que você menciona aqui, Oxóssi ou Ogum. Tá certo, meu irmão? Agradeço pela sua participação e muito axé para você e que Oxalá lhe ilumine. Temos uma pergunta aqui do nosso irmão Felipe Augusto. Uma boa noite, irmãos de fé, axé. Gostaria de saber sua opinião sobre pontos de Exu com sincretismo com o capeta com a Umbanda. Por exemplo, esse que fala, diabo velho, eu cortar seu chifre, eu vou cortar seu rabo e não para o Exu comer. Da sua língua eu vou fazer chicote para bater nas costas de quem fala mal de mim. Fala mal de mim, mas não fala
de trás. Bom, meu irmão, ou pega ele diabo, ou pega ele Satanás. Bom, meu irmão, agradeço aí pela sua participação. Uma pergunta semelhante a essa foi feito para mim, de uma irmã, na semana passada, porém, se eu não me engano, foi no programa Raízes da Umbanda de quarta-feira, né? Onde ela mencionava que existem pontos, principalmente de Exu, que ela tem até medo de cantar. O que eu respondi para ela, vou responder para você. Muitos pontos, eles são feitos, né, escritos por filhos de fé, né, por filhos de fé da Umbanda, por dirigentes, enfim. E cada ponto feito, nós entendemos que o conteúdo desse ponto está atrelado ao que aquela pessoa entende da espiritualidade. Então, assim, se a pessoa, né, se o filho de fé entender que um Exu é o diabo, ele vai falar que o Exu é o diabo, dentro desse ponto dele. Outro ponto que falam, né, que Pombagira tem 7 maridos, e nós não entendemos dessa maneira, né? Nós, sabe, não tem, na nossa crença, no nosso entendimento, na nossa visão, nós não entendemos dessa maneira. Porém, existem casas que mencionam que a Pombagira Y é mulher do Exu X, entende? Então, isso é uma questão de quem está fazendo esse ponto, do entendimento que a pessoa tem da espiritualidade, da religião. Faço uma observação que na tenda de Pai João, nós somos muito criteriosos nas escolhas dos pontos onde nós cantamos, onde nós evocamos seja o orixá, seja as entidades espirituais. Porque, guardadas as devidas proporções, existem também pontos que falam, por exemplo, de que Nanã, o ponto de força de Nanã é no fundo do mar, ou são nas ondas do mar. Nós não reconhecemos dessa maneira, nós não entendemos dessa maneira. Então, nós não cantamos pontos em que conflitem com o nosso entendimento. Por quê? Porque não adianta eu pregar uma coisa e cantar uma outra. Entende? Só porque é bonito o ponto, ou porque faz a rima, ou por até mesmo falta de opção, né, de se cantar um ponto. Então, meu irmão, eu creio que assim, esse tipo de postura, esse tipo de palavreado não cabe dentro da Umbanda. O que se faz é apenas descartar isso, tá certo? Agradeço pela sua participação e muito axé. Marco, boa noite. Uma senhora está com câncer, por ela estar indo em centros diferentes, com tratamentos diferenciados de cura, ela está misturando energias. É ruim para ela? Ela está desrespeitando o trabalho das casas? Essa consulente foi criticada por um desses dirigentes por não acreditar em seu trabalho e que esta mistura de energias atrapalha ela e a casa dele. Abraços e axé. Bom, eu não vi o seu nome, mas enfim. Bem, o que nós entendemos assim, no momento desesperador, no momento de doença, é completamente aceitável em que a pessoa busque, que ela busque a cura dela. Entretanto, nós entendemos dessa maneira que eu vou estar te falando, Marco. Um centro, né, espiritualmente falando, na espiritualidade, nós não podemos atribuir assim que um é melhor que o outro, que um vai resolver melhor uma situação que o outro, né? É claro que os fundamentos de cada casa
são diferenciados, né? A espiritualidade de cada casa, ela é diferenciada. Agora, dizer que um é bom, que um é melhor que o outro, enfim, isso é meio complicado se dizer, né? O que pode acontecer é de que um centro existe pessoas mais preparadas com fundamento, pessoas preparadas aí mentalmente, com conhecimento, para estar atendendo a necessidade do consulente. Mas, se nós formos falar de uma espiritualidade única, são todos iguais, né? Então, eu não acredito muito nessa questão de misturar a energia, né? de estar sendo ruim para ela. O que eu entendo é que se ela vai buscar a cura, ela precisa ter fé. Ela precisa ter fé naquilo que estão dizendo para ela naquela casa que ela está frequentando. Então, se ela não tiver a fé, meu irmão, ela não, com certeza, ela vai ter uma dificuldade de ser curada, uma dificuldade de se relacionar com a espiritualidade e permitir que a espiritualidade faça o trabalho que tem que ser feito. Entende? Se ela vai num terreiro, se falaram para ela, olha, você tem que fazer isso, e se o coração dela ficou satisfeito com essa informação, ela tem que seguir, ela tem que ser resignada àquilo, né? Mais uma vez a palavra resignação entra nesse programa hoje, né? De fazer aquilo que a espiritualidade fala, de se ela se entregar, se tiver que fazer um trabalho para o Pai Ebaloaí, que faça com amor, que faça com carinho, que faça com respeito, que faça com devoção, que faça com louvor, né? Com fé de que ela vai ser curada. Ela não vai ser curada da noite para o dia, não vai ser num passe que ela vai ser curada, né? Pode acontecer, mas não é assim, a gente sabe que não é assim, né? Mesmo porque existe o merecimento, a lei do merecimento para cada um. Então, eu aconselho essa pessoa a buscar um centro de Umbanda onde o coração dela fique confortado, né? E a partir do momento que esse coração esteja confortado, ela siga as determinações da espiritualidade com fé, né? Principalmente nos orixás. Tá certo, meu irmão? Agradeço pela sua participação, espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, eu fico aí à sua... tá certo? Vamos para mais uma pergunta aqui. Márcia Costa. Perfeito, resignação é a palavra. Autoconhecimento e reforma íntima começa na devoção de coração. Amor. Minha irmã, muito obrigado aí pela sua participação. A Márcia sempre aí ouvindo aí o nosso programa. Muito axé, que Oxalá abençoe os seus caminhos. Nós temos uma pergunta da nossa irmã Lala Santana. Meus respeitos. Vi no Face uma publicação de uma imagem de Exu com uma criança de cada lado. Exu gosta de criança? Fui criada sabendo que não. E que imagem seria esta? Obrigada. Bem, irmã, eu acho que eu vi alguma coisa disso também. Se for isso que eu vou estar te falando, é mais um absurdo que a gente vê dentro da nossa religião. Foi passado uma imagem de um Exu, ele com um manto vermelho, com uma... como se fosse Exu caveira, né, com a cara sendo uma caveira, e do seu lado direito tinha um menino, e do seu lado esquerdo uma menina batendo na cintura desse Exu. Essa imagem é o Exu de pé, né? Digamos que ele tenha 1 metro, essa imagem, e as duas crianças batendo na cintura, né, dessa imagem,
e o Exu colocando as duas mãos na cabeça dessas crianças, e também, detalhe, fizeram nessa imagem um par de asas como se fosse de anjo. E falaram de que existe o Exu da guarda, fazendo uma analogia ao anjo da guarda. Minha irmã, para mim, assim, com toda a humildade, estão querendo inventar. Não sei o contexto, porque eu vi também essa imagem, vi alguns comentários das pessoas perguntando se até existia o Exu da guarda, e assim, é um absurdo, né, do que estão fazendo aí com a espiritualidade, porque é impossível isso, né? Quando nós falamos de anjo da guarda, nós estamos falando de espíritos divinizados, né? Espíritos abaixo de Deus, onde serve aí para nos auxiliar, para nos proteger, enfim, tem a função de anjo de guarda. Agora, dizer que existe um Exu de guarda, primeiro que Exu, existem duas situações, Exu entidade, né, que nós conhecemos dentro da Umbanda, e Orixá Exu, né, mas não falar Exu da guarda. Então, minha irmã, eu, assim, até que me provem ao contrário, até que, né, a própria nossa espiritualidade venha falar sobre isso e explicar, para mim, isso estão querendo inventar dentro da nossa religião, tá certo? Agradeço aí pela sua participação e muito axé para você, que Oxalá lhe abençoe. Nós temos aqui pelo Facebook Eduardo Torres. Marco, boa noite. Em uma consulta, a entidade me ordenou que não poderia mais consumir bebidas alcoólicas, que ela me derrubaria pessoalmente. Depois disso, parei de beber socialmente. Minha pergunta é: a entidade pode dominar com proibições o comportamento da pessoa? Desculpe-me por não ter feito uma pergunta sobre o tema dos orixás. Não, meu irmão, não precisa pedir desculpa, isso faz até parte do programa, tá certo? Não necessariamente as perguntas têm que ser do tema, tá? Na realidade, nós abrimos aí perguntas da nossa religião como um todo, tá certo? Assim, meu irmão, se a sua espiritualidade pediu para que você ordenou, que nem você coloca aqui entre aspas, que não poderia mais consumir bebida alcoólica, eu entendo de que a espiritualidade ela está lhe auxiliando numa situação que eles podem estar prevendo, né, que ocorra algum malefício para você. É nesse sentido que eu vejo. Então, assim, claro que eles não podem intervir no nosso livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio justamente para que nós tomemos aí os nossos caminhos por nós mesmos, né? Que nós façamos aí as nossas escolhas, e nada na Umbanda é imposto, né? Nada é imposto para nós. O que existe é uma sugestão, um direcionamento dos guias, onde eles podem pedir isso, ou até mesmo pedir de uma forma mais incisiva, né? Que aí meio que você subentende que ele ordenou, por isso que você colocou entre aspas. Mas dificilmente você vai encontrar um guia em que ele vá vivenciar por você algo que você tem que passar, né? Existe sim o direcionamento, mas não a imposição de nada. Tá certo, meu irmão? Agradeço aí pela sua
participação e que Oxalá ilumine. Se ficou alguma dúvida, fico aqui à disposição para sanar qualquer outro tipo de dúvida, tá certo? Que Oxalá abençoe. Bom, meus irmãos, só falando mais uma vez para quem chegou agora, nós temos 2 páginas para participação de envio de perguntas. Uma página é a página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e a página do nosso centro, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras. Se você ainda não visitou a nossa página, visite, por favor, curta, ajude aí a divulgar o nosso trabalho. Uma outra página que tem é a minha pessoal, Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Se você quiser aí a nossa amizade, pode me mandar um convite, que aí eu já te adiciono aqui, tá certo? Agradeço a atenção de vocês aí. Nós temos o nosso irmão Fernando, de Belém do Pará. Parabéns pelo programa, Pai Marco Facas, é a primeira vez que escuto e está sendo bem esclarecedor. Sempre ouvi falar que Exus são guardião, porém eu vi também que Ogum é guardião. Fiquei na dúvida, porque sou novato aqui. Quem é o guardião? Ótima pergunta, meu irmão. Agradeço aí pela sua participação. E seja muito bem-vindo aí pela primeira vez ao programa. Vamos lá. Quando nós falamos em guardião para Ogum, nós entendemos que Ogum é um orixá que possui a lei da ordem, né? Tem na sua essência a lei da ordem, a lei da retidão, né? Então, Ogum, por ser essa força de guerra, essa força vinda do metal, né? Do ferro, Ogum se torna um guardião de todos os pontos de força, né? Então, por exemplo, existe o Pai Ogum, que é guardião das cachoeiras de Mãe Oxum. Existe o Pai Ogum, que é guardião do mar de Mãe Iemanjá, né? Então, quando se fala em Ogum guardião, é numa esfera onde ele aquela energia, essa energia Ogum, ela é mantedora, ela guarda os pontos de força dos outros orixás. Quando se fala guardião Exu, são os guardiões muitas das vezes, de uma casa espírita, né, de um terreiro, onde eles são colocados na tronqueira e eles passam a guardar a nossa porta, o nosso congar, a nossa casa espiritual, os médios da casa, de qualquer eventual energia negativa, de qualquer ataque espiritual maléfico. E também Exu se torna guardião, existem os Exus guardiões dos pontos de forças dos orixás. Então, existe, por exemplo, o Exu guardião da cachoeira de Mãe Oxum. Existe o Exu guardião do mar de Mãe Iemanjá. Existe o Exu guardião das matas de Oxóssi. Existe o Exu guardião das pedreiras de Xangô. Entende? Então, na realidade, essas duas nomenclaturas, elas são atribuídas a Ogum e a Exu nesses sentidos. Por quê? Porque existem o que a gente chama de qualidades de Pai Ogum atuando num campo de força de outros orixás a título de guarda, e também existe o Exu pertinente a cada orixá guardando os seus campos de força. Tanto é que é aconselhável, nós sugerimos que quando nós adentramos algum ponto de força de um determinado orixá, nós peçamos licença primeiramente aos Exus guardiões
daquele ponto de força. Entende, meu irmão? Se ficou alguma dúvida, me coloco aí à sua disposição. Muito obrigado aí pela sua participação e pela sua audiência, tá certo? O Eduardo Torres, agradecendo aqui a resposta, muito obrigado, Axé. A você também, meu irmão, se ficou alguma dúvida, por favor, me manda os seus comentários. Nós temos um e-mail aqui da irmã Lívia Dandolini. Com quanto tempo de desenvolvimento que se ganha a primeira guia? Isso varia de terreiro para terreiro? Obrigada. Bem, minha irmã, muito obrigado aí pela sua pergunta. E agradeço aí pela sua audiência aqui com a gente. Na realidade, isso vai variar de acordo de casa para casa, né? Por quê? Porque primeiro você, e também os fundamentos variam de casa para casa, mas vou te falar como é na tenda de Pai João, na nossa casa espiritual. O médium que está adentrando a nossa casa, a pessoa passa por um batismo, né? O que tem o significado desse batismo? Os pais espirituais da casa, que no caso é Pai João de Aruanda e Caboclo Sete Pedreiras, passam a ser os responsáveis espirituais por essa pessoa, né? Feito isso, ela entra no desenvolvimento mediúnico, e na medida que a espiritualidade identifica a necessidade daquela pessoa estar envolvida com determinada energia do orixá, que é pedido a utilização de guias. Então, o fio de conta na realidade. Então, é pedido, a pessoa leva, as guias são cruzadas pelo pai espiritual da casa, e a pessoa, então, utiliza aí a sua primeira guia. Existem situações que a espiritualidade pede para a pessoa que no dia do batismo, ela leve um fio de contas de Oxalá, né? E aí a guia de Oxalá se torna a primeira guia do filho de fé que está adentrando a nossa casa. Mas isso a espiritualidade pede, isso não é uma regra. Tá certo, minha irmã? Agradeço pela sua participação. Se ficou alguma dúvida, por favor, me responda no e-mail. Tá certo? Que Oxalá ilumine aí os seus caminhos. Acho que dá tempo para mais uma pergunta. Nós temos aí a pergunta do irmão Haki Simor. Estou ouvindo o programa e aprendendo muito. Dúvida é sobre orixá de frente. Trabalhei como médium, tenho uma cigana, me acompanha há anos. Em conversa com um amigo de outra casa, de outra linha, ele disse que ela não pode ser meu orixá de cabeça, pois ciganos, mesmo do Oriente, não são orixás. Ela poderia ser meu orixá ancestral. Para hoje, é esse o meu questionamento. Parabéns pelos vídeos. Ô, meu irmão, agradeço aí pela sua participação. Seja muito bem-vindo aí ao programa Raiz da Umbanda. Eu só não entendi muito bem a questão, porque assim, quando nós falamos em cigana, minha irmã, desculpa, quando nós falamos em cigana, nós não estamos falando de orixá, né? Nós estamos falando sobre uma linha de trabalho que atua na Umbanda. Quando nós estamos falando de cigana, nós estamos falando de um ser humano, né? De um ser humano que viveu na Terra, que viveu encarnado e que fez a sua passagem, e hoje aquele espírito, esse determinado espírito atua na linha do povo cigano para trabalho. O tema do programa inicial foi de que nós temos em nossa cabeça, na nossa coroa, os orixás, né? Então, assim, a diferença de você estar interpretando do que foi te falado é exatamente isso. A cigana, ela não é um orixá, ela é um ser humano, né, que viveu na Terra encarnada, fez a sua passagem para o outro lado e hoje
esse espírito ele atua na incorporação, ajudando na lei de Umbanda, fazendo a caridade. Quando nós estamos falando de orixás, nós estamos falando de uma força divina, né, que está direcionando a cada uma das pessoas encarnadas, que foi o tema do programa, onde nós, através desses orixás que nós falamos aqui, Pai Ogum, Pai Xangô, Pai Oxóssi, Mãe Iemanjá, Mãe Oxum, esses são orixás que, devido à sua energia nas nossas coroas, na nossa encarnação, que é o fator principal para que nós evoluamos aí no nosso caminho. Tá certo, minha irmã? Agradeço aí pela sua participação. Se ficou alguma dúvida, eu fico aí à sua disposição para eventuais esclarecimentos, tá certo? Bom, faltando 5 minutos, o programa está chegando ao fim. Eu quero lembrá-los que se, por um acaso, alguém perdeu um programa do Raízes da Umbanda, a Rádio Toques de Aruanda coloca disponível no YouTube os programas passados. Então, se você tiver alguma dúvida, tiver curiosidade de ver alguns outros programas, entre no YouTube, digite Marco Facas ou Raízes da Umbanda, você vai ver todos os programas anteriores. Vale salientar também que nós temos no YouTube alguns vídeos explicativos, principalmente a questão de orixá, de pontos riscados. Quem tiver a curiosidade de consultar, pode digitar lá Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Nós temos aí alguns vídeos explicativos, e se ficou alguma dúvida nesse conteúdo desses vídeos, me passe um e-mail ou até mesmo pelo Facebook, que nós vamos esclarecendo aí na medida do possível. Tá certo? Quero reforçar o convite para o próximo sábado, na tenda de caridade Pai João de Aruanda e Caboclo Sete Pedreiras, às 17 horas, nós teremos louvação a nosso Pai Ogum. Nós iremos oferendar, nós iremos evocar, nós iremos louvar nosso Pai Ogum, e após nós teremos a gira de caboclos, com consulta totalmente gratuito, entrada gratuita, trabalho gratuito e as consultas são individuais, tá certo? Quero reforçar o convite também para quem tiver disponibilidade de conhecer o programa Guerreiros do Axé, que no próximo sábado estará fazendo uma reunião a título aí de questões políticas em relação à nossa religião. Então, quem tiver interesse, Rua dos Sorocabanos, número 407, no bairro do Ipiranga, no próximo sábado, às 10 horas da manhã. O convite é aberto a todos os dirigentes, pais e mães, a todos os filhos de fé que queiram conhecer essa proposta política para o direcionamento da nossa religião, seja da Umbanda, seja Candomblé, um direcionamento político para isso, tá certo? Quero também reforçar o convite para quem tiver a curiosidade de conhecer os seus orixás de cabeça, o ancestral, tiver alguma necessidade de conversar com os búzios para direcionamento dos caminhos espirituais e materiais, nós temos o fundamento do jogo de búzios, e é previamente agendado dia e hora, e o jogo de búzios é feito presencial. Então, se você quiser maiores informações, me mande um e-mail no centrodeumbanda@live.com, que aí eu te passo maiores esclarecimentos. Tá certo? Bom, acho que eu já dei todos os recados. Nós estamos chegando ao fim. Quero fazer uma rápida oração, elevando os pensamentos a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, a todas as linhas de trabalho. E agradecer mais uma vez pela força dos vossos mistérios nos envolvendo nesse momento, e pela proteção concedida para a realização
de mais esse programa. Na vossa força e no vosso axé, eu vos agradeço. Muito obrigado e muito obrigado. Bom, irmão, chegando ao fim aí mais um programa Raízes da Umbanda, quero reforçar, amanhã às 20 horas, às 8 da noite, nós teremos uma outra edição do programa Raízes da Umbanda, com um novo tema, aberto aí para perguntas e respostas. Então o convite está feito aí para vocês. Agradeço mais uma vez a audiência de todos, as perguntas enviadas. Reforço, se ficou alguma dúvida, por favor, me mandem e-mails ou pelo Facebook, nós vamos interagindo. Muito obrigado, até a semana que vem e que Pai Ogum abençoe a todos nós. Muito axé. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. Salve velhos e crianças.